dia a todos. Começo por felicitar a professora Filomena Moura e a professora Ana Pimentel pela iniciativa. Tenho muito gosto de estar aqui. Eu não escrevi nenhum texto, tenho apenas algumas notas e, contrariamente àquilo que faço habitualmente, dada a minha formação filosófica, não vou tecer considerações teóricas. Eu gostaria, sim, de abordar uma questão que tem a ver com algo salientado pela professora Teresa Beleza no texto escrito pela professora Filomena Moura e que diz respeito à autonomia financeira. Precisamente a questão que serve de mote a estas jornadas, como responder ao momento presente, tem várias possibilidades de resposta e uma delas será, penso eu, que é preciso gerar riqueza. Todos concordam que a Universidade desempenha um papel decisivo na criação de riqueza no país. O desenvolvimento científico e tecnológico é absolutamente fundamental para isso. E, no caso português, nós assistimos, fundamentalmente a partir de meados da década de 90, a um desenvolvimento muito importante na área da ciência e da tecnologia. Isso coincidiu com a transformação da antiga Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica na Fundação para a Ciência e Tecnologia e o que pudemos comprovar foi efetivamente a proliferação de trabalhos muito importantes, de parcerias ao nível de projetos de investigação com instituições estrangeiras e isso permitiu efetivamente que os investigadores portugueses passassem a ser vistos no mundo de uma forma completamente diferente daquela que sucedia anteriormente. E todos nós hoje também ouvimos dizer frequentemente que temos a geração mais qualificada de sempre, que atingimos os patamares mais elevados no domínio da realização científica, mas, no entanto, continuamos também a comprovar que no nosso país essa aplicação dos conhecimentos não está a ser de maneira alguma concretizada. Precisamente aquilo que nos falta é não apenas produzir conhecimento, mas justamente aplicá-lo. Para isso, necessariamente, precisamos de empresas, precisamos de infraestruturas necessárias para a aplicação desses mesmos conhecimentos, mas uma das formas fundamentais de divulgação dos resultados científicos é a publicação desses mesmos resultados. E no seguimento de algumas intervenções, nomeadamente a do António Carreiro, que se centrou no panorama nacional, eu gostava de tecer algumas considerações sobre aquilo que é hoje difundirmos os nossos apuramentos científicos, os resultados das nossas investigações a nível internacional. Na verdade, é isso que nos é exigido pelo governo. Penso que a maior parte daqueles que estão presentes recebem frequentemente pedidos de relatórios onde devemos mencionar as nossas atividades e, sobretudo, essas atividades devem ser realizadas numa plataforma internacional que, de acordo com as diretrizes governamentais, é aquela que justamente permitirá também que a nossa universidade, neste caso a Universidade Nova, possa ser avaliada de uma forma competitiva relativamente a todas as outras. E aquilo que temos assistido nos últimos anos, se por um lado tem havido essa afirmação da investigação nacional no estrangeiro, por outro lado, nós continuamos a ver que, ao nível da avaliação das universidades portuguesas, nós estamos muito, mas muito atrás daquilo que se passa noutros países. Recentemente vi, por exemplo, um desses relatórios de avaliação da Universidade de São Paulo, no Brasil, inclusive aparecia à frente da Universidade de Oxford. Isto para termos ideia do extraordinário desenvolvimento que, por exemplo, neste momento acontece no Brasil. Bom, nós estávamos 400 lugares atrás. Eu penso que, de facto, o problema da publicação científica parece ser abordado. E porquê? Aquilo que nos é pedido é, efetivamente, que publiquemos nas editoras internacionais, nas revistas internacionais. Para começar, com o caso dos livros, portanto, publicar na editora internacional, há três formas
penso eu, de conseguirmos essa publicação no estrangeiro. Uma delas é pagando, pelo menos contribuindo, para a publicação nessas editoras. Isso acontece variedíssimas vezes. A forma de se conseguir isso é utilizar o financiamento que nós obtemos, nomeadamente a partir do FCT, a partir de fundos nacionais, para essas publicações internacionais. A segunda forma de publicar um livro no estrangeiro é conseguirmos que a editora não leve dinheiro nenhum, assuma os custos, mas também que não os pague rigorosamente nada, a nós, autores ou editores. E já é muito bom quando isso pode acontecer. A terceira é pagar-nos alguma coisa. Quando nos pagam alguma coisa, isso não vai além de 2,5%. É isso que acontece nos Estados Unidos, é isso que acontece em Inglaterra, onde temos mesmo assim os melhores sistemas. Os sistemas mais protetores para os autores ou para os editores. Portanto, daqui concluímos que, na melhor das hipóteses, nós estaremos, quando fazemos um trabalho científico, a atribuir 97,5% do lucro dessas publicações a uma editora estrangeira. Quando o nosso país justamente nos diz, através daquilo que é emanado da Comissão Europeia, que nós devemos insistir nestas publicações internacionais, aquilo que estamos a fazer é, justamente como o António Guerreiro salientou, a fugir das editoras portuguesas, a criar aí um vazio relativamente às publicações e a dirigirmos toda a nossa atenção para essas mesmas editoras internacionais. E só aqueles que não publicaram a esse nível é que podem ainda ter a ilusão de que são essas grandes editoras é que têm grandes critérios de qualidade. Bom, aquilo que se passa é que não é assim tão difícil publicar lá. Há muito trabalho. Efetivamente, há muito trabalho. Passa-se muito tempo para se conseguir publicar um livro. Mas, do ponto de vista da qualidade, eu penso que nós não teremos dificuldade alguma em reconhecer que muitos dos trabalhos que se publicam em Portugal, em português, são de igual ou maior qualidade do que muitos daqueles que nós encontramos nas maiores editoras do mundo. A publicação científica tornou-se efetivamente uma indústria. O mesmo acontece relativamente à publicação de artigos. Nós hoje também somos confrontados com esta necessidade de publicarmos em revistas indexadas, quase todas elas pertencentes a grandes grupos editoriais. O que é que acontece? Passamos 6 meses a escrever um artigo, depois estamos à espera 1 ano de haver uma avaliação. Essa avaliação, por vezes, é feita apenas por uma pessoa. Se tivermos sorte, a pessoa gosta do nosso artigo. Se tivermos azar, se for alguém que não concorda com as nossas ideias, rejeita, temos de o submeter, passamos mais 1 ano à espera. Quando é bem aceito, passamos mais outro ano à espera de ser publicado. E somos forçados a entregar, na maior parte dos casos, a atribuir copyright a essas editoras, perdendo por completo, inclusive, o direito de os publicarmos numa coletânea dos nossos próprios textos se não pedirmos autorização às editoras. E o que é que acontece? É que, na maior parte dos casos, estas editoras, efetivamente, são publicadas pelos grupos editoriais que depois vendem os pacotes às nossas universidades, de acordo com as quais nós nos guiamos para efetivamente aí podermos publicar. Ou seja, as próprias universidades são também avaliadas pelas mesmas agências de rating, isto é igual àquilo que se passa na banca, por aquelas que depois nos vendem os pacotes de revistas que devemos comprar. Bom, como é que devemos conseguir sair desta situação? Naturalmente que não é exigindo, como já tenho visto variedíssimas vezes, em próprios anúncios para emprego público, no Diário da República, em que certos concursos para professor ou para investigador têm como requisito a publicação de um determinado número de artigos nessas bases de dados. O que é absolutamente inacreditável. Mas se a pessoa publicar 10 livros, por exemplo, temos aqui o Dr. Rui Vilar, na Fundação Gulbenkian, ou na Imprensa Nacional Casa da Moeda, ou em qualquer outra editora, isso não vale nada. Mais vale um artigo publicado nessas editoras. Nessas obscuras editoras, às vezes. E estávamos também, há pouco, a ouvir o António Guerreiro falar da mediocridade relativamente àquilo que se passa na exigência por parte do leitor, e também aquilo que acontece na publicação científica. Se nós avançarmos em determinados campos
pelo menos a experiência que tenho no âmbito da filosofia e da filologia, que são aquelas áreas em que trabalho, com propostas demasiado ousadas que não se enquadram na linha daquilo que normalmente é seguido, os trabalhos são rejeitados. Mas, por contrário, nós enviarmos um trabalho que nós próprios consideramos que é medíocre, o trabalho é aceito. É extraordinário. Ainda agora pedi, antes de submeter um trabalho, conselhos a um colega que preza bastante, e aquilo que ele me dizia era: eu penso que estás a exigir demais do leitor. Não, eu penso que não se pode exigir demais na ciência. Quer dizer, se trabalhamos durante vários meses, anos até determinado problema, temos naturalmente de o aflorar da forma mais completa possível. Portanto, não podemos esperar que o leitor seja estúpido e que não consiga acompanhar. Se é assim, não é dirigido certamente para aquele leitor. E, em ciência, e obviamente incorporando as ciências exatas, sociais e humanas, nós não devemos esperar ser lidos por uma multidão. Mas, se formos lidos por aqueles que efetivamente querem estar a par daquilo que são os maiores desenvolvimentos numa determinada área, pois bem, devemos naturalmente fazer o melhor trabalho possível. Portanto, esta é uma experiência que eu tenho tido nos últimos anos. Longe de mim pensar, quando acabei a licenciatura, que estaria a publicar justamente neste tipo de editoras. E, portanto, digo isto com experiência própria, porque publico nessas editoras, porque isso é requerido. Porque se não fizesse isso, não teria, naturalmente, depois a possibilidade de permanecer na vida académica. Agora, não gosto de fazer. E não gosto de fazer porque, efetivamente, verifico a falta de qualidade, na maior parte dos casos, por exemplo, no acompanhamento técnico. Nunca fiz isso, mas há colegas, e a professora Filomena Moura sabe que é verdade, que são confrontados com a necessidade de enviar o texto já, aquilo que se chama Camera Ready Copy. Ou seja, as editoras nem fazem já o formato, nem fazem já o trabalho de formatação. São os próprios autores ou editores que preparam o texto completamente. A única coisa que as editoras fazem é receber o ficheiro e imprimir o texto. O livro, neste caso. Quer dizer, e depois nós atribuímos todos os direitos de publicação. Quer dizer, como é que o nosso país pode aceitar uma coisa destas? Como é que nós podemos continuar a ser mandados fazer isto e a deixar as nossas editoras sem trabalho, porque é mesmo o caso, a fazer com que a qualidade dos trabalhos que se publicam em Portugal naturalmente baixe, todos nós, os melhores trabalhos, tentamos precisamente oferecê-los a essas grandes editoras, e depois estamos a dar dinheiro aos alemães, aos ingleses, aos americanos. Isto é inaceitável. Quer dizer, se o que é exigido é uma publicação internacional, e não estou com isto naturalmente a dizer que não devemos publicar a nível internacional, porque não nós próprios, portugueses, temos também as nossas próprias editoras. Estamos na Universidade Nova, porque não uma nova University Press. Quer dizer, isso é completamente utópico. Não penso que seja assim. Quando a Cambridge University Press ou a Oxford University Press foram formadas, nos séculos XVIII, penso eu, começaram também de uma forma muito pequena. E agora são aquilo que são. E já não são, obviamente, editoras da universidade. Publicam tudo. E, portanto, eu penso que faria todo o sentido que nós tivéssemos, e agora, para mal ou para bem, temos o acordo ortográfico, que possibilitará uma maior, esperemos, talvez o acordo não Para não falar. é outra situação triste, mas... Isto é para outra coisa. Mas talvez haja, penso eu, uma maior comunicabilidade com o Brasil, que efetivamente também é bastante estranho. Não há. As editoras portuguesas Não vão ser conseguem todas lá absorvidas pelas brasileiras. Isso é que seguramente. Em vez de Mas publicar devia depois haver, na América, publica no Brasil. Você passa. Mas a proposta que faria é efetivamente no sentido de criarmos cada vez mais. Nós temos feito isso no nosso Instituto, no Instituto de Filosofia de Linguagem. Criámos uma série publicada no estrangeiro e, assim que tivemos a oportunidade, a ideia seria precisamente a retirá-la da editora estrangeira e colocá-la novamente a ser publicada em Portugal. O objetivo foi ganhar precisamente notoriedade. Mas nós temos também, o Humberto Brito, que foi quem fez uma série aqui a nível nacional, onde temos os textos online. Quer dizer, se nós queremos difundir o nosso trabalho, e se esse é o objetivo da investigação, nós podemos fazê-lo de variedíssimas formas. Porque não colocar, por exemplo, os nossos artigos online, em revistas, precisamente, que sejam, no fundo, propriedade, de alguma forma, da universidade. Nós poderíamos fazer isso nas várias áreas, não só daqui das ciências humanas, mas também de todas as áreas científicas da universidade. E se não tivéssemos apenas em vista a publicação fácil, isto é, se fosse tão difícil publicar aqui
como pode ser publicado no estrangeiro. Nós poderíamos, efetivamente, vender os nossos próprios produtos, ou seja, os tais 97,5% de que falava, poderiam reverter não a favor de instituições e de companhias estrangeiras, mas a favor das nossas próprias instituições. Nesse caso, estaríamos a rentabilizar aquilo que nós próprios fazemos, a não deixar sair de Portugal aquilo que nós próprios fazemos. Não quero com isto dizer que não publicássemos alguma coisa lá fora, não. Mas se cada um de nós, investigadores ou pessoas, publicasse um livro que fosse, ou um artigo, nas nossas próprias editoras, nas nossas próprias revistas, com certeza que já seria um benefício. E, portanto, eu penso que cada vez mais, sobretudo as pessoas com maior responsabilidade, deveriam procurar travar essa exigência de publicarmos como nos indicam, para que estejamos, nomeadamente, a sustentar grandes grupos editoriais estrangeiros e a perder por completo a nossa autonomia também ao nível científico, também ao nível editorial, porque precisamente há muitas coisas que nos dizem não, isso não funciona. O Gustavo Rubim estava agora aqui a falar, sobretudo dos estudos portugueses. Como é que em estudos portugueses, escrevendo em português, se pode publicar no estrangeiro da mesma forma que se poderia publicar aqui em Portugal? É obviamente que isso não pode acontecer. Aí é que é o Brasil. Aí é que a relação com o Brasil é boa. Mas também não podemos oferecer às editoras brasileiras. Não, também não nos pagam nada. Não, mas agora, o intercâmbio. O intercâmbio, sim. O intercâmbio, sim. Portanto, isto é apenas uma contribuição para algo que me parece a mim muito importante e naturalmente que haveria outros assuntos, mas deixar-vos com esta reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada.